a história de Noé. Noé foi um importante personagem da Bíblia, cuja história é narrada no livro de Gênesis. Ele foi um homem justo e íntegro em meio a uma geração dominada pelo pecado, corrupção e violência. Deus escolheu Noé para uma missão crucial: construir uma arca e preservar a vida humana e animal da destruição iminente que seria causada pelo dilúvio. Noé viveu em uma época em que a maldade humana era tão grande que Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Vendo tanto pecado, violência e corrupção, Deus decidiu enviar um dilúvio para purificar o mundo. Noé destacou-se diante de Deus como um homem justo e íntegro. Por isso, o Senhor decidiu poupar ele, sua família e alguns animais do dilúvio, dando-lhe instruções detalhadas para construir uma arca. Seguindo todas as orientações de Deus, Noé trabalhou na construção da arca por aproximadamente 100 anos. Durante este tempo, o povo acompanhava a construção da arca, mas ninguém acreditava nas palavras de Noé. Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos e começou a construir a arca. 100 anos depois, o dilúvio começou. Noé foi avisado 7 dias antes, entrando na arca com sua família e pares de cada espécie animal. A chuva caiu durante 40 dias e 40 noites, cobrindo a terra e destruindo toda a vida fora da arca. Após o dilúvio, os únicos sobreviventes foram Noé, sua família e os animais que estavam na arca. A família de Noé era composta por 8 pessoas. Ele, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas de seus filhos. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir a terra com água, colocando o sinal do arco-íris como símbolo dessa promessa. Conforme registrado no livro de Gênesis, Noé morreu com 950 anos. A história de Noé nos ensina lições valiosas sobre fé, obediência e resiliência. Mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis, como Noé, devemos confiar em Deus e seguir as suas instruções. Noé nos mostra que a fidelidade e a integridade podem trazer salvação e novas oportunidades, mesmo em tempos de grande adversidade. A família de Noé. A família de Noé desempenhou um papel crucial na preservação da humanidade. Composta por 8 pessoas, ela incluía Noé, sua esposa, cujo nome não é mencionado na Bíblia, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as suas esposas. Juntos, eles seguiram fielmente as instruções de Deus, entrando na arca antes do dilúvio. Esta pequena família foi responsável por repovoar a terra após a catástrofe. A arca, construída por Noé e sua família, serviu como refúgio seguro durante os 40 dias de chuva incessante que cobriu toda a terra. Segundo a Bíblia, esses 8 indivíduos foram os únicos humanos a sobreviverem ao dilúvio, um evento que marcou um novo começo para a humanidade. A união e a obediência, exemplares da família de Noé, simbolizam a esperança e a renovação em tempos de devastação, destacando a importância da fé e da confiança em Deus diante das dificuldades mais severas. Esta história continua a inspirar, lembrando-nos que até mesmo nas situações mais complicadas, a obediência e a fidelidade podem ser recompensadas com um novo começo
e uma promessa de futuro. A construção da Arca de Noé. Noé começou a construir a arca seguindo as instruções detalhadas dadas pelo Senhor. Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira de cipreste com compartimentos e cobertura de betume para torná-la impermeável. As dimensões específicas foram dadas por Deus: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. A arca deveria ter um teto, uma abertura abaixo do teto de um côvado e 3 andares. Segundo a Bíblia, as pessoas ao redor de Noé provavelmente acharam sua construção da arca insensata e o ridicularizaram. Noé e sua família foram vistos como loucos por dedicarem anos à construção da arca, uma tarefa aparentemente absurda na ausência de sinais imediatos de perigo. Durante todos os anos de construção, aproximadamente 100 anos, Noé obedeceu fielmente às instruções de Deus. Ele, com sua família, trabalhou diligentemente na construção da arca. Quando o dilúvio chegou, Noé entrou na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e suas esposas, além de pares de todos os animais. Assim, Noé e sua família foram salvos, garantindo a continuidade da vida na terra, conforme o plano de Deus. Arca de Noé. A Arca de Noé foi um enorme navio construído por Noé para salvar sua família e muitos animais durante o grande dilúvio. A Bíblia relata que a terra foi inundada por uma tempestade que durou 40 dias, destinada a purificar o mundo da maldade e violência. Contudo, Deus protegeu Noé e sua família, garantindo sua segurança na arca durante a devastadora inundação. Deus estava decepcionado com os seres humanos que tinha criado. Ele disse a Noé que enviaria um castigo sobre a terra, devido ao pecado generalizado. Apenas Noé e sua família confiavam em Deus e por isso seriam salvos do grande dilúvio que viria. A Arca de Noé foi o meio pelo qual Deus salvou Noé, sua família e os animais. Deus ordenou que Noé construísse essa grande embarcação feita de madeira de cipreste, coberta com piche para torná-la impermeável. A arca deveria ser tão alta quanto um prédio de 4 a 5 andares. Era tão larga quanto 8 faixas de rodovias e tinha o comprimento maior que um estádio de futebol profissional. Era realmente enorme, com 3 andares e muitos compartimentos internos. Imagem gerada por posto automóvel de 2 homens construindo a arca de madeira, menos Noé e seu filho. Construção da Arca de Noé. Nestes espaços ficaram alojados Noé e sua mulher, seus 3 filhos e suas esposas, além dos pares de animais de cada espécie e as reservas de alimentos para todos. Durante todo o tempo que permaneceram na arca, Noé trabalhou muito duro por muitos anos até a arca ser totalmente concluída. Certamente ele terá contado com a ajuda de seus filhos e até de sua mulher e suas noras para fazer tudo conforme Deus ordenou. Durante todo esse tempo, Noé e sua família preparam a arca e avisaram as pessoas sobre o dilúvio que estava por vir, mas ninguém acreditou neles. A arca abrigou vários animais, 7 pares de aves de cada espécie,
7 pares dos animais considerados puros e um par, macho e fêmea, de animais considerados impuros. No dia determinado, todos eles entraram, 2 a 2, para a arca, tal como Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. E Deus fechou a porta da arca, por fora. Choveu durante 40 dias, e as águas cobriram todos os montes, exterminando todos os seres viventes que não estavam na arca de Noé. Após 150 dias, as águas do dilúvio começaram a baixar. A arca finalmente pousou sobre os montes de Ararat. Noé soltou um corvo e uma pomba pela janela, para ver se a terra já estava seca. Representação da arca de Noé sobre as águas do dilúvio. Após cerca de 1 ano, desde o início do dilúvio, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca. Deus fez uma aliança com Noé e com todos os seres humanos. Animais selvagens e domésticos que saíram a salvos da embarcação, que nunca mais haverá um dilúvio como aquele, destruindo tudo. E como sinal desta aliança, colocaria o arco-íris nas nuvens, como prova da fidelidade de Deus. A arca de Noé é um símbolo da salvação e graça de Deus. Ela nos mostra como Deus forneceu um meio de preservar a vida durante o dilúvio. Quem construiu a arca? Noé foi o construtor da arca, que é como um barco gigante, para salvar sua família e os animais. Noé também deve ter contado com a ajuda de seus 3 filhos e até da sua esposa em noras, porque a obra era muito grande. Provavelmente, toda a família ajudou, porque confiavam e obedeciam a Deus, tal como Noé. Deus disse que ia mandar um grande dilúvio para limpar a terra de toda a maldade e violência. Mas ele queria salvar Noé e toda a sua família. Por isso, ele lhes deu uma tarefa muito especial: construir uma arca conforme todas as suas indicações. Como a arca foi feita, Noé recebeu especificações bem detalhadas, dadas por Deus. A arca era enorme. Deveria ter aproximadamente 135 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. A arca foi construída com madeira de qualidade, de cipreste, revestida de betume por dentro e por fora para torná-la impermeável. A arca tinha 3 pavimentos andares e várias repartições que serviriam para acomodar Noé, sua família e todas as espécies de animais que foram salvos. Além disso, também havia cômodos separados para armazenar os alimentos que eles prepararam, tanto para as pessoas quanto para os animais. O tempo de construção, a Bíblia não diz exatamente quanto tempo levou para a arca ser construída, mas sabemos, pelo registro da idade de Noé, que ele deve ter levado cerca de 100 anos para concluir a construção da arca. Noé tinha cerca de 500 anos quando começou, e quando veio o dilúvio, ele tinha 600 anos. Ao longo desse tempo, Noé contou com a ajuda de seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e ele fez exatamente o que Deus lhe mandou. Onde está a arca de Noé? A localização exata da arca de Noé é desconhecida. Segundo a Bíblia, a arca pousou nas montanhas de Ararat após o dilúvio, Gênesis 8:4. A busca pela arca de Noé
continua sendo um tema de interesse e especulação, mas até hoje permanece um mistério. Muitas expedições e pesquisas foram realizadas ao longo dos anos na tentativa de encontrar evidências da arca, principalmente na região do Monte Ararat, na Turquia. No entanto, nenhuma prova definitiva ainda foi encontrada. O que aprendemos com a história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé é frequentemente interpretada como uma manifestação da misericórdia e da providência divina. A arca é vista como um símbolo da salvação. Segundo a narrativa bíblica, em Gênesis 6-8, a arca tinha a finalidade de abrigar Noé, sua família e um par de cada espécie de animal durante o dilúvio, enviado para destruir a corrupção e maldade da humanidade na terra. Assim como Noé creu, e com sua família e os animais foram salvos, sobrevivendo à destruição das águas do dilúvio, Deus também hoje promove os meios para a salvação e proteção da destruição final. Pela fé em Jesus, todos os que creem podem ser salvos na arca da salvação que é Cristo, o Senhor. Só Ele pode nos livrar da destruição eterna, tal como a arca de Noé fez na antiguidade. Noé e o dilúvio. O dilúvio foi uma grande catástrofe que cobriu toda a terra com água, conforme narrado na Bíblia, nos capítulos 6-9 do livro de Gênesis. Esse evento não foi apenas um desastre natural, mas um ato divino com um propósito específico: limpar o mundo da corrupção, maldade e violência que haviam se espalhado entre os seres humanos. Durante esse tempo difícil, Deus mostrou sua justiça, mas também sua misericórdia, ao preservar a vida por meio da obediência de Noé. Deus viu que a humanidade havia se desviado completamente de seus caminhos. A maldade dominava os corações e a violência estava por toda parte. Por isso, o Senhor decidiu enviar o dilúvio como um juízo sobre a terra, mas havia um homem que ainda era justo diante de Deus: Noé. Ele e sua família foram escolhidos para sobreviverem à destruição que estava por vir. Eles seriam os guardiões de uma nova esperança para o mundo. Antes que as águas começassem a cair, Deus orientou Noé a construir uma grande embarcação. O foco não estava apenas na arca, mas sim no plano de Deus para preservar a vida durante o dilúvio. O próprio dilúvio foi uma demonstração do quanto o pecado entristece o coração de Deus, mas também do quanto ele se importa com os que confiam em ele. O dilúvio cobrindo toda a terra. Choveu por 40 dias e 40 noites sem parar. As fontes do abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Em pouco tempo, as águas cobriram até os montes mais altos. Nenhum ser vivente fora da arca sobreviveu. Apenas Noé, sua esposa, seus filhos e noras, junto com os animais que estavam abrigados, foram preservados com vida. Foi um período de intenso juízo, mas também de esperança para o futuro. As águas cobriram a terra por 150 dias. Somente depois desse tempo, elas começaram a diminuir lentamente. A arca repousou sobre os montes de Ararat, mas Noé e sua família ainda permaneceram nela por muitos meses. Ele soltou um corvo e depois uma pomba para verificar
se a terra já estava seca. Quando finalmente a pomba trouxe um ramo de oliveira no bico, Noé entendeu que o fim estava próximo. Passado quase um ano desde o início do dilúvio, Deus ordenou que Noé, sua família e todos os animais deixassem a arca. Era o início de uma nova etapa na história da humanidade. Deus então fez uma aliança com Noé e com todos os seres vivos, prometendo que nunca mais destruiria toda a terra com um dilúvio. Como sinal dessa promessa, Deus colocou o arco-íris nas nuvens, um lembrete visível da sua fidelidade e graça. O arco-íris, sinal da aliança de Deus após o dilúvio. O dilúvio é um símbolo poderoso da justiça e misericórdia de Deus. Ele nos mostra que Deus leva o pecado a sério, mas também que ele provê um caminho de salvação para aqueles que creem. Assim como Noé e sua família foram salvos pela fé e obediência. Também hoje podemos encontrar salvação na arca da salvação, que é Jesus Cristo. Por que Deus enviou o dilúvio? O motivo principal do dilúvio foi a corrupção generalizada da humanidade. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6, 5. Deus ficou profundamente triste ao ver o estado do mundo e decidiu purificá-lo por meio do dilúvio. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor e foi escolhido para ser preservado. Quanto tempo durou o dilúvio? A chuva caiu por 40 dias e 40 noites, mas as águas cobriram a terra por 150 dias. Somente após esse período, as águas começaram a recuar, e o mundo passou por um lento processo de renovação. No total, Noé e sua família ficaram dentro da arca por cerca de um ano inteiro. O que aprendemos com o dilúvio? O dilúvio nos ensina sobre a seriedade do pecado, mas também sobre a paciência e o amor de Deus. Ele esperou enquanto Noé construía a arca, dando tempo para as pessoas se arrependerem. Infelizmente, ninguém além de sua família deu ouvidos ao aviso. Hoje, essa história continua sendo um alerta e uma promessa. Deus é justo, mas também é fiel em salvar os que confiam nele. Assim como Deus livrou Noé da destruição pelas águas, ele também quer livrar a todos que creem em Jesus da destruição eterna. O dilúvio foi um marco de recomeço para a humanidade. E também um lembrete de que sempre há esperança quando seguimos a direção de Deus. O que podemos aprender com a vida de Noé? A vida de Noé, conforme a Bíblia, oferece valiosas lições de fé, obediência e perseverança. Ele é um exemplo de como a fidelidade a Deus pode trazer salvação e esperança em tempos de adversidade. Veja 3 pontos importantes que podemos aprender com a história de Noé. Fé inabalável em Deus. Noé viveu em uma época de grande corrupção e maldade, mas manteve sua fé em Deus, mesmo com uma tarefa monumental de construir a arca. Noé confiou plenamente em Deus. Obediência absoluta. Quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, ele seguiu cada instrução, sem questionar. A obediência de Noé é um exemplo de como devemos responder às instruções de Deus, mesmo quando não entendemos.
perseverança diante das dificuldades. A construção da arca e a espera pelo dilúvio exigiram anos de trabalho árduo e paciência. Noé enfrentou a ridicularização e a descrença, perseverando em sua missão. Sua resiliência nos ensina a manter a determinação e o foco no propósito de Deus para nós. A história de Noé nos encoraja a confiarmos em Deus, seguirmos o seu chamado com dedicação e persistirmos diante das dificuldades. A vida de Noé é um exemplo de como a obediência e a integridade podem resultar em bênçãos e livramentos. Da mesma forma que Noé confiou em Deus e foi salvo da destruição, podemos confiar na orientação de Deus para encontrarmos esperança e propósito em nossas vidas. Chegamos ao final de mais um vídeo e quero agradecer demais pela sua companhia até aqui. Sabe, cada minuto que você dedica assistindo este conteúdo significa muito para mim e para o crescimento deste canal. Se você curtiu o que viu hoje, não esquece de deixar aquele like especial. É rapidinho e faz toda a diferença. O algoritmo do YouTube adora essa interação e ajuda mais pessoas a descobrirem nosso conteúdo. E se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito. Clica no botãozinho vermelho ali embaixo e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Todo dia tem conteúdo novo chegando, sempre pensando em trazer o melhor para você. Nos encontramos no próximo vídeo, tá? Até lá, continue se desenvolvendo, buscando conhecimento e compartilhando com quem precisa. Juntos somos mais fortes. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima.